Biologia, a ciência da vida, das bactérias às baleias, do DNA ao dinossauro, que infelizmente já deu game over. Mas afinal, o que é biologia? Você já está careca de saber que bio significa vida e que vida é algo vivo, que quase ninguém sabe definir. Sim, o conceito parece impreciso, mas nem tudo é um mistério. A biologia te faz entender porque você não veio do macaco, ou porque você deve tomar os 10 dias de antibiótico recomendados pelo seu médico, e não 3. Biologia é a área da ciência que estuda a vida em todos os níveis. Ela te ajuda a entender como a vida surgiu, como ela se mantém e como se transforma ao longo do tempo. É como uma árvore com muitos galhos. Cada ramo representa uma área de estudo diferente, onde todos estão conectados pelo mesmo tronco, a compreensão da vida. Neste vídeo, vamos explorar cada tópico, porém, vamos iniciar com a pergunta mais básica e, ironicamente, uma das mais difíceis de responder. O que é a vida? Segundo a teoria celular, todo ser vivo é formado por uma ou mais células, que no fundo são constituídas de moléculas orgânicas, que são formadas por átomos. Ou seja, a biologia se resume à química, de um jeito mais complicado. Células são pequenas máquinas operárias que funcionam sem parar, sem férias, sem 13º e sem reclamar no RH. Se tivesse sindicato, o núcleo já estaria em greve. Vida, resumidamente, é tudo aquilo que nasce, vive e morre. De maneira mais ampla, os cientistas geralmente definem a vida por suas propriedades. Organismos vivos crescem, se reproduzem, metabolizam nutrientes, evoluem e mantêm equilíbrio interno, isto é, mantêm homeostase. Veja, esse robô aspirador está crescendo? Não. Se reproduzindo? Não. Metabolizando nutrientes? Não. Apenas consumindo eletricidade. Respondendo a estímulos? Sim, mas de forma muito limitada. Evoluindo? Sim, através de atualização de software. Mantendo a homeostase? Mais ou menos, vai. Conclusão, seu robô aspirador não está vivo. Por enquanto. Pense em um ser vivo como uma cidade. Tem sistemas de transporte, como a circulação, produção de energia, como a respiração celular, sistema de comunicação, como os hormônios, e até mesmo um sistema de defesa, como o sistema imunológico. E assim como uma cidade não é apenas um amontoado de prédios, um ser vivo não é apenas uma coleção de moléculas. Um ser vivo é a organização e interação dessas partes que cria o fenômeno que chamamos de vida. Então, vida é fácil de definir, até aparecer um vírus zombando da sua lista de critérios, um robô consciente e um alien na mesma conversa. Resumindo, vida é um conceito simples, desde que ninguém faça perguntas difíceis. Sabe quando dizem que você é o que você come? Sim, os flamingos nascem cinza ou brancos e vão ficando avermelhados por conta dos alimentos ricos em carotenoides que ingerem. Isso é pura bioquímica acontecendo em tempo real. A bioquímica é o principal laço entre a biologia e a química. Ela que estuda as reações químicas que ocorrem dentro dos organismos vivos, investiga a estrutura, função e interações das biomoléculas, tais como as proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, etc. Tudo que você come tornam-se moléculas essenciais para o seu corpo funcionar. Carboidratos, geralmente, são combustíveis instantâneos. Entram, queimam rápido e somem. Igual aquele café com pão. 15 minutos depois, você já está azul de fome parecendo um avatar. Eles são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio, cuja fórmula geral é CH2O, entre parênteses N. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Mono significa um, di significa dois e poli significa muitos. Monossacarídeo é a unidade básica, que não pode ser quebrada. O jeito mais bonito de falar, não sofre hidrólise. São elas glicose, frutose e galactose. As possíveis combinações entre esses monossacarídeos vão dar origem aos disacarídeos, a sacarose, lactose e maltose. E a combinação entre vários monossacarídeos vão dar origem aos polissacarídeos, que são esses daí. O amido está presente em arroz, pão, batata, etc. No capim e na grama há muita celulose, que nós humanos não podemos digerir.
embora alguns de nós deixa pra lá. As proteínas das carnes em geral são macromoléculas nitrogenadas. Elas são formadas por aminoácidos. Esse pedaço é um grupo amino e este um grupo carboxila de um ácido carboxílico, por isso aminoácido. Esse grupo R é o que diferencia os diferentes tipos de aminoácidos. Boa sorte com eles! Dois aminoácidos podem reagir, a parte do grupo amina com o OH da carboxila. Essa ligação formada é chamada de ligação peptídica. Essas ligações são formadas durante o processo de digestão. Em suma, uma proteína é formada por uma imensidão de ligações peptídicas. É desse modo que as proteínas constroem anticorpos, enzimas e músculos. Sim, a carne do churrasco de domingo não é só diversão. E os lipídios? Podem vir de fontes saudáveis ou menos saudáveis, que quando ingerimos em excesso viram reservas de energia, que prometemos queimar na próxima segunda, que nunca chega no calendário. Voltamos às fritas, às promessas, às segundas que não existem, e vivemos num ciclo vicioso no qual os lipídios são os protagonistas. Os lipídios são moléculas orgânicas apolares, em muitos casos ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados. Os saturados são formados por ligações simples entre carbonos. Cada segmento de reta aqui representa uma ligação entre dois átomos de carbono. Já os insaturados têm pelo menos uma dupla ligação, que representamos por esse duplo traço. Via de regra, o que está desse lado pode ser bom e o que está desse lado pode ser horrível, se ingeridas em excesso. No geral, eles servem como isolante térmico e proteção mecânica. Mas tudo isso acontece graças à água, que fazem as moléculas se movimentarem, e aos sais minerais, que regulam o funcionamento celular como pequenos eletricistas biológicos. E não podemos esquecer os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que carregam e transmitem todas nossas características genéticas, desde a cor dos nossos olhos até a intolerância à lactose. Mas onde toda essa bagunça bioquímica acontece? Sim, no universo das células. Citologia é o estudo da célula. Se a biologia fosse um jogo de Minecraft, as células seriam os blocos básicos com os quais tudo é construído, desde organismos unicelulares, como bactérias, até seres complexos como nós, humanos, com trilhões de células. Tudo começa aqui, na célula, a menor parte funcional de um ser vivo. Existem dois tipos de células que todo mundo já ouviu falar, as procarióticas e as eucarióticas. As células procarióticas não têm núcleo definido, são como aqueles apartamentos de estudante, um cômodo só, tudo desorganizado, mas que funciona. Já as células eucarióticas são como uma mansão com vários cômodos, cada um com uma função específica. Ambas funcionam, mas uma é claramente mais organizada que a outra. Toda célula tem essa camada superficial chamada membrana plasmática. Ela delimita o espaço e controla a entrada e saída de substâncias, que pode ser por difusão simples, sem gasto de energia, difusão facilitada, quando a molécula é grande e precisa de uma ajudinha, ou transporte ativo, que envolve gasto de energia. Essa região interna é o citoplasma, onde ficam as organelas. Aqui está o núcleo. Ele armazena o DNA e controla quase tudo o que acontece aqui. É como se fosse o cérebro da célula. Exemplo, quando ela decide usar glicose para gerar energia, o núcleo ativa os genes que produzem as enzimas que vão quebrar a glicose. Mas de onde vem a energia para executar essa tarefa? Vem daqui, da mitocôndria. Ela produz energia, ATP, adenosina trifosfato, por meio da respiração celular. Esse ATP é usado na maioria dos processos celulares. Se a célula fosse uma cidade, a mitocôndria seria fornecedora de energia de todas as suas fábricas. Essas bolinhas roxas são os ribossomos. Eles produzem proteínas como se fossem impressoras 3D. Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos. O que não tem ribossomos aderidos é o retículo endoplasmático liso. Esse aqui participa da síntese de proteínas e esse aqui da síntese dos lipídios. E já esse aqui é o famoso complexo de Golgi. Ele modifica, empacota e envia proteínas e lipídios produzidas no retículo endoplasmático para diferentes lugares fora da célula. É como se fossem os correios, mas que funciona. E finalmente, a equipe de limpeza, os lisossomos.
Eles degradam e reciclam as organelas danificadas ou partículas estranhas. E, finalmente, uma coisa importante que a célula pode fazer é se multiplicar por mitose ou meiose. A mitose acontece na cicatrização da pele, por exemplo. Quando o corpo precisa repor células, uma célula basicamente cresce, duplica o seu DNA e se divide em duas células iguais. Já a meiose ocorre, por exemplo, na produção de gametas. Nesse caso, a célula cresce, duplica o seu DNA e se divide em 4 células diferentes. Pausa de laboratório. Se você está achando esse vídeo massa e pensando, eu queria fazer um também, veja, eu editei tudo aqui usando o Movavi Editor Plus. Acredite, não é difícil. Mesmo que você nunca tenha editado nada além de stories, é possível fazer vídeos no mesmo dia que você baixar gratuitamente o Movavi Editor Plus. O programa te dá cortes rápidos e precisos usando transições de diversos tipos, textos animados, imagens e uma biblioteca de efeitos incríveis que é só arrastar para a tela e acabou. E o melhor, funciona até naquele seu PC que sofre para abrir o Paint. Sim, é um software muito leve. Se você é aluno, professor ou curioso que adora a ciência e quer criar vídeos, o Movavi é para você. Baixe a versão gratuita e faça pelo menos o teste. E se gostar, você vai ter um desconto especial utilizando o cupom AIQ. São 22% de desconto na assinatura de 1 ano. Bem, agora que você já conhece a célula, é hora de conhecer o manual de instruções que comanda tudo isso aqui, o DNA. Sabe quando o filho nasce a cara do vizinho e ninguém entende por quê? A resposta pode estar no DNA, ou no teste de paternidade. DNA significa ácido desoxirribonucleico. Ele contém fosfato, pentose e base nitrogenada. Na real, é como se fosse uma escada contorcida. Isso aqui é fosfato e pentoses, açúcar. Elas se ligam por bases nitrogenadas em pares: adenina, timina, citosina, guanina. A com T e C com G. Esse é o alfabeto da vida. Sempre A com T e C com G. O DNA fica no cromossomo, que está no núcleo, que está na célula, como vimos. Porém, estamos falando de genética. Mas o que é um gene? Gene é um trecho do DNA que contém instruções suficientes para fazer uma proteína. Como o meu gene é provavelmente diferente do seu, a proteína que dá origem à cor dos meus olhos é diferente da dos seus olhos. O mesmo acontece com a cor do cabelo, formato do cabelo, etc. As possíveis variações desse gene são dadas pelo que chamamos de alelos, que podem ser dominantes, azão, ou recessivo, azinho. Se os alelos num gene forem iguais, eles serão homozigotos. Se forem diferentes, serão heterozigotos. Só que no cruzamento, um alelo sempre vem do pai e o outro da mãe. Então, se o pai e a mãe forem heterozigotos, por exemplo, tipo azão-azinho, o herdeiro poderá ter as possíveis combinações, que serão azão do pai com azão da mãe, azão do pai com azinho da mãe, depois azão da mãe com azinho do pai e azinho do pai com azinho da mãe. Neste caso, imagine que o alelo dominante seja responsável pela cor de olhos castanhos e o alelo recessivo, olhos azuis. O alelo dominante se expressa mesmo estando sozinho, por isso o nome dominante. Portanto, há 3 chances em 4 do herdeiro nascer com olhos castanhos e apenas uma chance em 4 do herdeiro ter olhos azuis, pois aqui não há alelo dominante, apenas recessivo. Essa combinação de alelos chamamos de genótipo. O resultado disso, que é a característica observada, chamamos de fenótipo. E claro, dominante não significa ser melhor, apenas que ela vai determinar uma característica observada, mesmo que seja intolerância à lactose. Evolução. Não. Antes que perguntem, não viemos do macaco. Tivemos apenas um ancestral em comum, isto é, somos primos evolutivos. É tipo você e seu primo, que tem seu avô como ancestral comum. Você não veio do seu primo porque ele não é seu pai. Você veio de outra linha. Ou seja, os macacos e seres humanos têm os mesmos avós, só que há 6, 7 milhões de anos atrás.
A teoria da evolução mais aceita foi proposta por Charles Darwin e melhorada no neodarwinismo. Ela envolve basicamente mutação, variabilidade genética e seleção natural. Mutação são alterações espontâneas e aleatórias do DNA. Elas geram diversidade genética. A reprodução desses organismos, por exemplo, fez surgir girafas com diferentes tamanhos de pescoço. Isso é a variabilidade genética. A seleção natural ocorre quando girafas de pescoço mais longo se adaptam melhor ao meio ambiente ao qual estão inseridas, pois elas alcançam folhas mais altas, onde há mais comida. Em resumo, as girafas de pescoço curto têm mais dificuldade de se alimentar, morrem mais e se reproduzem menos. E as de pescoço mais longo têm mais chances de ter filhotes. Ao longo de vários e vários anos, essa população de pescoço curto vai desaparecendo. Isso também afeta a nossa vida hoje. Quando o médico te passar um antibiótico para tomar 10 dias, tome os 10 dias, miserável. Por quê? Porque quando você para de tomar no terceiro dia porque já se sente melhor, você matou apenas as bactérias mais frágeis. Provavelmente, ainda há bactérias resistentes no seu organismo. Essas poucas bactérias resistentes em breve serão muitas novamente, e mais resistentes ainda, o que vai exigir um antibiótico ainda mais forte. E se você tomá-lo pela metade novamente, o próximo terá que ser ainda mais forte. Em outras palavras, você é um gerador de superbactérias. Por isso, tome os 10 dias. Tem mais alguns detalhes, mas se ficar muito complexo, alguns podem chamar o design inteligente. Logo, paro por aqui. Fisiologia. Ela serve pra gente, pra bicho, pra planta ou micróbio. A fisiologia estuda como os seres vivos funcionam por dentro, como obtêm energia, como se movem, como se reproduzem, como mantêm um equilíbrio interno. Nos animais, incluindo os humanos, vários sistemas trabalham em conjunto. O sistema digestivo extrai nutrientes dos alimentos, o respiratório obtém oxigênio, o circulatório transporta esses recursos para as células, o excretor elimina resíduos, o nervoso coordena atividades. O endócrino regula processos de longo prazo, como crescimento, por exemplo. E o reprodutivo garante a continuidade da espécie, onde muitas vezes eu me pergunto o porquê. Ecologia trata basicamente da relação dos seres vivos com o meio ambiente. Diga-se de passagem, a nossa relação com ele não é das melhores. O ser humano sempre foi o maior problema do planeta Terra, que, sejamos sinceros, se pudesse, já teria nos chutados para Marte. Além das queimadas, poluímos o solo, a água e o ar sem limites, afetando os principais ciclos biogeoquímicos do carbono, nitrogênio e água. Sustentabilidade e educação ambiental só servem para fazer prova e processo seletivo. Infelizmente, quase 85% da população brasileira não tem coleta seletiva para pensar em reciclagem. Em teoria, está todo mundo preocupado com o seu entorno, mas na prática, deixa pra lá. Já as relações ecológicas, como em qualquer novela das 8, são as mais complicadas. Intraespecíficas são as relações que acontecem dentro da mesma espécie. Elas podem ser harmônicas, onde ninguém se dá mal, ou desarmônicas, onde alguém tem que se ferrar. O enxame de abelhas é um exemplo de sociedade, e um exemplo de canibalismo acontece quando o louva-a-Deus se alimenta do próprio parceiro após o sexo. Isto sim é um date que termina mal. Agora, entre espécies diferentes são as interespecíficas. Também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Um exemplo clássico é o comensalismo que acontece entre o tubarão e a rêmora, e de competição ocorre entre o leão e a hiena. Biologia moderna é a versão da biologia turbinada com tecnologia. Ela estuda os seres vivos usando ferramentas como engenharia genética, biologia molecular, biotecnologia e bioinformática. Imagine o ser humano olhar para uma ovelha e pensar: será que dá para fazer uma cópia desse bicho? E fez. O primeiro mamífero clonado, a ovelha Dolly. Ela nasceu em 1996, na Escócia, e foi clonada a partir de uma célula da glândula mamária de outra ovelha. Esse é, sem dúvidas, o Ctrl+C e Ctrl+V mais famoso da ciência. E por que isso foi tão importante? Porque demonstrou que era possível reprogramar células adultas e abriram-se debates éticos sobre clonagem em humanos, direitos legais e morais.
impactos psicológicos e sociais e até papo de imortalidade, o que infelizmente acabou não rolando. Sim, eu vou morrer. E você também. Mas, pelo menos, agora você já sabe. Tudo isso está relacionado com vida. Tudo que tem vida tem célula. Tudo que tem célula tem química. E tudo que tem química tem prova na segunda. Deixe sugestões para os próximos vídeos. A sua opinião vale muito aqui. E claro, se puder, baixe um Movave e faça o teste. Isso também me ajuda demais. Um abraço e até o próximo vídeo.